Então eu gostaria de ler com vocês, demoras, o versículo, tema do dia de hoje, 40 dias de propósito, né, que nós estamos aí orando, jejuando, estamos neste propósito e cremos que Deus fará grandes coisas em nós, por nós e através de nós, amém? Então eu gostaria de compartilhar com vocês, está no livro de Lucas 24, versículo 49, diz assim, deixa eu me achar agora aqui, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui. Sabemos que são dias difíceis, gostaríamos de estar aqui como igreja mesmo, reunidos, olhando uns nos olhos dos outros e compartilhando deste tempo. Mas, infelizmente, isso ainda não é possível. Então, nesta noite, nós te pedimos visita àqueles que estão assistindo. Eu peço que o Senhor os conecte, os prenda, atraia o coração de cada um deles e inclina esses corações para o Senhor e que eles consigam ouvir a tua voz da mesma forma que o Senhor falou comigo. Que o nosso coração não esteja tão duro a ponto que não consiga mais te ouvir. Assim é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu escrevi algumas coisas aqui. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu estava pensando nessa mensagem, pastor, eu estava pensando a respeito do Espírito Santo. E aí logo me veio um pouco sobre a minha vida, sabe? Algo bem resumido, bem pequeno. Eu estava pensando em como foi o meu encontro com o Espírito Santo. Qual era o tempo, né, da minha vida antes de conhecer ao Senhor? Não só o tempo da minha vida, mas das pessoas, né? A gente vê que antes do ser humano, antes das pessoas terem um encontro com o Senhor Jesus, ou com o Espírito Santo de Deus, a gente, em vários momentos da nossa vida, nós estávamos correndo atrás da vida. Nós estávamos vivendo, estávamos na busca de relacionamentos, estávamos na busca de trabalho, estávamos vivendo como família. Todos nós, em um dado momento da nossa vida, estávamos vivendo, estávamos caminhando. Só que, pelo menos da minha parte, eu me lembro que eu na busca de relacionamentos, na busca pelas coisas da vida, eu me lembro que muitas vezes eu voltava para minha casa e eu me sentia vazio, sozinho. Eu deitava a cabeça no travesseiro e eu tinha um vazio existencial. E eu não deixava, mesmo assim, de correr atrás da vida, de sonhar com o dia de amanhã, com o futuro. Eu não deixava de sonhar em me casar, em trabalhar, porque a gente sempre foi alimentado dessa forma, né? Que a gente tinha que correr atrás da vida, trabalhar, se desgastar para que a gente tivesse algo. E se nós não vivêssemos assim, a nossa vida não teria sentido, nós não teríamos as coisas, nós não seríamos realizados. Então eu me lembro que eu corri por muito tempo atrás da vida, e atrás de objetivos pessoais, mas eu sentia que sempre me faltava algo. Sempre me faltava algo dentro de mim. Eu não sei se você que está me assistindo aí já se sentiu assim, que em algum momento da sua vida você correu atrás da vida, mas num determinado momento você sentiu que existia um vazio em você, que existia algo que não se encaixava nesse quebra-cabeça da vida. Eu me sentia assim, meio que com um buraco interior. E aí eu me lembro que eu ouvia as pessoas, quando eu cheguei a uma determinada idade, eu sempre ouvi falar do Senhor Jesus, muito novo, mas eu só fui ter o entendimento mesmo de uma entrega real na minha adolescência, próximo à idade adulta, que a gente vai absorvendo e vai entendendo qual é a realidade da vida mesmo, porque quando a gente é criança, a gente é adolescente, a gente é muito sonhador. E aí a gente vai vendo a realidade da vida, vai tomando os tombos, as frustrações, vai passando pelas lutas. E quando eu estava vivendo num contexto assim, as pessoas falavam do amor de Deus para mim, falavam do Senhor Jesus. E eu comecei a abrir o coração em determinado momento. Porque eu acho muito lindo quando Salomão diz que a vida ela passa, né, muito rápido. E eu começo a observar a vida como um mar, como se... você com uma mão, você pudesse pegar um pouco d'água, como se fosse uma concha, e de repente essa água ela se esvai pela tua mão. A vida ela é assim, como se você pegasse todos os dias um pouco de água com uma concha e a água se esvaísse pela tua mão. E aí eu fui entendendo que o que o Espírito Santo queria fazer na minha vida, quando as pessoas falavam dele, a respeito dele, que o que Deus tinha para a minha vida, que o que Ele queria fazer na minha vida estava na imensidão do mar, não apenas numa concha de água.
que eu pegava e ela logo se esvairia. Então eu fui entendendo isso, fui entendendo que Deus tinha muitas coisas para fazer em mim, através de mim. E eu me lembro que num dia, ouvindo uma mensagem em casa mesmo, deitado no sofá, foi num momento inesperado. Eu comecei a ouvir aquela mensagem e eu comecei a sentir mesmo algo diferente que eu nunca havia sentido. Uma presença entrando naquela sala, naquele ambiente. Estava fisicamente sozinho, deitado no sofá. E foi onde ali eu tive um encontro real com o Espírito Santo de Deus. Eu tive uma experiência tão profunda que parece que depois daquele dia a minha vida ganhou um ressignificado. Parece que todos os planos e projetos e sonhos que eu havia sonhado, planejado para um futuro, eles parece que perderam a graça e o sentido. É como eu preguei uma vez aqui sobre a pérola de grande preço. Parece que eu encontrei algo muito mais precioso, valoroso e importante do que aquilo que eu sonhava e planejava. Quando eu conheci realmente o Espírito Santo de Deus, quando ele veio e invadiu o meu ser naquela tarde, quase noite, os meus dias mudaram, o meu pensamento para a vida mudou. Ao redor, as coisas continuavam a mesma. Minha família estava ali, nosso contexto era difícil, a gente enfrentava muitas lutas, dificuldades, restrições, mas algo dentro de mim mudou. Eu saí dali com uma alegria, radiante. Eu não sabia se eu chorava, se eu sorria ao mesmo tempo. Algo dentro de mim começou a gritar mais alto e me dar uma direção, porque eu me encontrava perdido. E isso foi muito lindo, essa experiência que eu tive com Deus nesse dia. E desse versículo que eu li para vocês, eu estou contando um pouquinho do que aconteceu comigo, porque foi o que aconteceu comigo quando eu me encontrei com Deus. Quando o Espírito Santo de Deus invadiu o meu ser. Eu era um cara cheio de deformidades, cheio de medos, cheio de angústias pessoais, de traumas. E depois daquele encontro, algo em mim começou a mudar. Os meus medos começaram a se esvairir, a vida começou a ser vista com um olhar diferente. Então, quando eu olho para esse contexto aqui, eu homens em um lugar aguardando por um chamado, pelo Espírito Santo que havia de descer. Eu me identifico como eles deviam estar naquele momento e depois como eles passaram a estar após aquele momento. O Senhor Jesus, ele veio. A maioria de vocês, ou quase todos vocês, conhecem a história dele, do que ele fez por mim e por vocês naquela cruz, de como ele viveu, dos passos, de como ele via as pessoas, de como ele restaurava as pessoas, de como ele amava restaurar a identidade de pessoas, de como ele amava o diálogo, a conversa, ressocializar as pessoas. Eu acho muito lindo, quando eu olho para a história do Senhor Jesus, me emociono, eu me sinto muito tocado, porque eu vejo que ele é um Deus que se preocupava comigo e com você. Ele não era um Deus tirano, um Deus que não se importava e não dava a mínima, não, ele veio e ele sempre nos olhou com um olhar de amor. Isso eu acho lindo, porque aqueles que, hoje eu estava correndo pela Goiás, fui correr, confesso meu pecado, fui correr um pouquinho, porque não dá para ficar só em casa, sem aglomerações, seguindo as recomendações. E aí às vezes a gente está correndo, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, passando álcool, a gente olha para um lado e para o outro. A gente vê pessoas em condição de rua, a gente vê tantas situações que em alguns momentos, para mim e para você, já se tornou algo normal. A gente olha para as pessoas e a gente já não consegue mais ter aquele olhar de amor, aquele olhar de restauração, de ressignificado, aquele olhar humano. Então, quando eu olho para a história do Senhor Jesus, eu vejo que ele amava humanizar as pessoas de novo. Pessoas doentes, pessoas leprosas, pessoas que estavam abandonadas pela sociedade, e ele ressocializava essas pessoas. Então, eu acho isso impressionante, lindo. Então, o Senhor Jesus, ele vem e ele se sacrifica por mim, por você, e ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele fica mais alguns dias com eles. Ele aparece para os discípulos e para algumas pessoas, e depois ele fala que ele tem que ir, que ele vai até os céus, nos preparar morada, ele se despede deles e vai. Só que antes de ir, o que ele fala para eles? Ei, eu irei, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. E aí eu acho lindo quando ele faz isso, porque ele mesmo entende que a gente não tem condições de caminhar sozinho de novo. A gente não tem condições, que todas as vezes que o ser humano decide caminhar sozinho, sem Deus, ele se perde.
Todas as vezes que você e eu tentamos caminhar sozinhos, fomos na força do nosso braço, a gente quebrou a cara num determinado momento. Então Jesus, ele entendia, porque ele sondou o teu coração e sondou o meu, ele entendia que se a gente permanecesse aqui, apenas aguardando sozinhos, nós não permaneceríamos. Eu duvido quem conseguiria permanecer aqui hoje, guardando a palavra, guardando os conceitos, guardando o que a Bíblia diz, sozinho. Nós não teríamos forças para vencer a nós mesmos, ao pecado. Nós não seríamos, a gente não teria consciência, não seríamos conscientizados do pecado. Então eu e você viveríamos de qualquer jeito. Nós não teríamos esse senso do que é certo e do que é errado. A gente viveria a vida sem verdades absolutas. Viveríamos de qualquer jeito. Então o Senhor Jesus, ele fala, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Então ele manda o Espírito Santo, mas antes de o Espírito Santo descer, ainda houve um tempo. Alguns dizem que foi aproximadamente 50 dias depois da morte do Senhor Jesus e da ressurreição. Mas o que eu acho lindo é que o Espírito Santo ele vem, mas antes dele vir, havia naquela época a festa de Pentecostes, né? Então eles estavam ali reunidos em um memorial, num momento marcante daquela época, que se era comemorado. Eles estavam reunidos, há alguns teólogos que dizem que estavam apenas os 12 ali, mas há muitos, eu acredito nisso, que haviam mais de 12, né, pastor? 120, mas há alguns teólogos teimosos que acham que só tinha os 12 ali, depois eles foram instrumento para outros. Mas não, ali haviam 120 pessoas que estavam aguardando ansiosamente. E o Pentecoste, ele foi o maior acontecimento na história da igreja após a morte e ressurreição. Após a morte e ressurreição foi o maior acontecimento, foi o Pentecoste. Era um dia que eles estavam aguardando. Mas o que eu acho impressionante, aí eu fiz um paralelo com a minha vida, que a espera não foi fácil. Eles viviam num contexto onde eles estavam acuados, onde eles estavam ameaçados, onde de repente alguns deles estavam ali, mas estavam com medo. Estavam, poxa, o Senhor foi, mas e agora? Quando virá o Espírito Santo? É como os irmãos ficam nos dias de hoje, né? Quando vai ser a volta dele, né? A gente tem várias passagens aqui que demonstram mais ou menos o cenário, mas e aí? Em 2000 alguns ficaram desesperados, 2012, e o povo sempre se desesperando, e aí quando vai vir? Eu acho que eles deviam estar mais ou menos assim. Ele falou que ia vir, mas não falou a data certa, né, pastor? Ele não deu horário e data. Eu acredito que é engraçado que Deus faz em alguns momentos isso com a gente. Ele não nos fala data, horário, nem momento. Ele nos promete coisas que muitas vezes a gente vai ver daqui a anos. Para que a gente se apegue a essas promessas e continue crendo no amanhã. Continue crendo que Ele vai estar conosco e quem prometeu é fiel para cumprir. Então eles estavam ali, muitos amedrontados, muitos ali com medo. Eu acredito que até alguns desesperançosos pelo momento, pelo contexto, né? Um medo de sair, de repente serem mortos. E aí quando eles menos esperaram, foi um dia memorável. Foi um dia extraordinário, onde o Espírito Santo vem e entra naquele lugar e enche eles com a glória dele, com a presença dele. E o coração deles ali, de repente, começa a se alegrar, eles começam a falar em línguas. Pastor, imagina a gente naquele dia. O Roberto naquele dia. Ei, aleluia, já fui no monte com o Roberto, irmãos. Imagina o Roberto naquele dia, hein? Oh, glória. Imagina a alegria. Sabe, quando você se encontrou com Deus, pensa um pouquinho assim nesse dia. Quando a sua vida voltou a ter significado. Quando os seus dias voltaram a ter sentido, que por mais que você sofra, passe por dias difíceis, mas você entende que você não está só. Então aquele dia chegou, irmãos. Eles começaram a falar em línguas, em vários idiomas, e alguns acharam até que eles estavam bêbados, né, pastor? Olharam ali, os fariseus ali olharam e não entenderam, porque o batismo era para aqueles que estavam aguardando, ansiosos, que creram naquilo que Jesus tinha falado. Então eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, eles foram cheios, eles ganharam autoridade, unção, poder. Os caras, sabe, viveram algo que eles nunca haviam vivido ainda. Eu acho tão lindo quando o Espírito Santo vem, pastor, porque para nós, pelo menos que não estávamos naqueles dias, eles caminharam com Jesus, eles andaram com Deus. Mas é tão lindo quando a gente para pensar que nós temos Deus dentro de nós. Nós somos hoje a morada de Deus e muitas das vezes a gente se esquece e não valoriza isso. A gente se esquece que nós temos Deus dentro de nós, não que nós somos Deus. Tem gente que fala, você é Deus. Não sou Deus. Eu tenho Deus dentro de mim.
E eles receberam o próprio Deus. Eu acho lindo que Jesus, quando ele veio, ele foi 100% Deus, mas foi 100% homem. Ele se abdica dos seus poderes como Deus, ele se abdica de ser Deus, de agir e viver como Deus, mesmo sendo 100% Deus. E ele se torna dependente do Espírito Santo. Então a gente vê que o Espírito Santo enche ele, usa ele, entra nele e usa ele assim, nas ocasiões que a gente fica, uau, né? Tem gente que olha para a história do Senhor Jesus e fica impactado como eu. Então ele mesmo nos demonstra que ele era dependente também do próprio Deus. Que lindo, né? Deus dependendo de Deus. Ele só depende dele mesmo, não depende de nós para nada. Mas ele, quando ele veio, ele se abdicou da sua glória, do seu poder, ele veio como ser humano. E ele abriu o próprio coração, como humano, para que o espírito dele entrasse nele. Eu acho isso surpreendente, eu acho isso lindo. Eu acho que é uma demonstração para mim e para você, para que a gente entenda que nós somos dependentes do Espírito de Deus. Nós vemos que no Antigo Testamento o próprio Deus agia. No Novo Testamento nós vemos Jesus. E aí quando Jesus vai, a gente vê o Deus Espírito Santo agindo nos dias de hoje. Há muita gente que não crê na Trindade, eu estava vendo esses dias um pastor fazendo uma live, pastor muito inteligente, pastor Elias Soares, falando da Trindade, um monte de gente, não, que Trindade o quê? Não acredito. Eu falei, irmão, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem gente que não crê, mas eu creio, confio, amo, o conheço. E eu acho tão lindo nesse contexto, quando ele invade aquele lugar e ele enche os corações, como ele muda a história da vida daqueles homens. Como ele mexe com o ser daquelas pessoas. Pedro, ele se sente tão cheio, que ele sai e começa a pregar. E quantas pessoas ele ganha naquele dia? 3.000, irmãos. Oh, Senhor, para ganhar um hoje está tão uma luta. Tem que viver com a vara batendo nessa ovelha no bom sentido, para ver se ela anda na linha. Pedro, 3.000, irmãos. Numa pregação, 3.000 pessoas foram impactadas e entregaram a vida a Cristo. Que autoridade, que unção. Será que nós não podemos viver isso nos dias de hoje? A gente vê pregadores como, muitas das vezes, a gente ouvimos falar de Jim Swaggart, vemos o próprio, que faleceu há poucos dias, o Billy Graham, que pregavam para 100.000 pessoas, e a maioria daquelas pessoas se rendiam a Cristo, entregavam os seus corações, Benny Hinn mesmo, em muitas das suas cruzadas. A gente vê homens cheios do Espírito Santo, porque não podemos viver isso? E aí, depois que eles são impactados pelo Espírito Santo, eles se sentem novamente encorajados, cheios de Deus, e vão viver aquilo que o Senhor Jesus havia os ensinado durante esse período. Eles começam a fundar igrejas, eles começam a levar o amor de Deus pelas cidades, pelos vilarejos, pelos becos, vielas. Eles ganham autoridade e são instrumentos de cura, eles são instrumentos de restauração, eles começam a ser instrumentos impactantes naquela sociedade. E eu acho que nos dias de hoje, em alguns momentos, em alguns contextos, isso se perdeu um pouco. As pessoas, elas querem se alimentar, ser cheias do Espírito Santo para ficar dentro de casa. Sendo que o Espírito Santo os encheu num lugar e os levou para fora desse lugar. Para que impactassem outras pessoas. Eu estava esses dias ouvindo um rapaz falando algo que eu achei muito interessante. Para nós, o que nós estamos vivendo hoje é uma pandemia. É dias muito difíceis. Mas ele falou que em meio a tudo isso, ele encontrou a porta da oportunidade. Hoje ele está fazendo lives, mesmo sendo lives, não é um culto com pessoas na igreja, então está alcançando 80.000, 100.000 pessoas. Ele disse que ele não alcançava isso nunca na igreja. Então ele viu que, por mais que são dias difíceis, é a porta da oportunidade para alcançar pessoas, porque elas estão em casa. Ao invés de a gente ficar compartilhando e falando tanta asneira na internet e defendendo político o dia inteiro, que não vai levar a nada, ele nunca vai te conhecer e nem a mim, a gente podia compartilhar algo que leva uma esperança, que dá uma luz no fim do túnel para as pessoas. E a gente está aí disseminando ódio, defendendo partidos políticos à toa, familiares brigando, discutindo por algo que não vai dar em nada. Vocês não vão chegar a consentimento nenhum, porque você pensar, o outro pensa bem, não vai adiantar nada. Então pare de perder tempo. Raramente eu comento alguma coisa, porque é perder tempo. É perder tempo em ideias que a pessoa já tem formada, e eu tenho formada, e a gente vai perder tempo. Se a gente quisesse aprender um com o outro, era uma coisa, né? Mas a gente não quer aprender, a gente quer ganhar um do outro. Ver quem ganha. Então não vai adiantar em nada. E aí, quando eles têm esse encontro, eles saem para viver esse chamado, eu acho muito lindo algumas coisas que acontecem com eles.
Uma das coisas que acontecem, Juliano, o que aconteceu para que eles recebessem o Espírito Santo? O que aconteceu? Eles precisaram obedecer. Eles obedeceram. Jesus falou para eles, não saiam de Jerusalém, permaneçam aí, porque o Espírito Santo virá. Hoje eu estava observando os dias de hoje, as pessoas estão um pouco desesperadas, estão amedrontadas com o que está acontecendo, e aí você manda áudios, manda mensagens e fala para as pessoas assim, permaneça, calma irmão, as coisas vão mudar, continue caminhando com Deus, eu sei que está difícil, a vida financeira apertou, as coisas não estão dando certo para muita gente, a vida de repente da noite para o dia deu uma guinada, mas permaneça. O mais difícil é a pessoa obedecer o que a gente está falando. Muitas coisas você vai deixar de viver com Deus, eu vou deixar de viver com Deus, por falta de obedecermos o que Deus tem nos direcionado, o que Deus tem nos falado. Muitos deles podiam ter, na hora do desespero, não, Jesus falou e foi, então eu vou também, eu vou sair daqui, não vou permanecer. Não, eles deram ouvidos e permaneceram. Eles foram obedientes à voz e à direção de Deus. E eles foram cheios do Espírito Santo e a vida deles mudou. E uma das coisas que eu achei muito lindo que aconteceu é que, nesse contexto, eles tiveram dois tipos de experiências. Eles tiveram uma experiência pessoal, em primeiro lugar, né? A vida deles particular, interior, mudou. Foi assim comigo quando o Espírito Santo me encheu, me deu a oportunidade de conhecê-lo, a minha vida privada, a minha vida particular mudou. Os meus pensamentos, muitas das coisas do meu jeito foram sendo transformadas, estão sendo transformadas até hoje, porque eu acredito que é uma construção até eu chegar lá em cima. Eu acredito que nós estamos numa estrada. Eu tive uma experiência pessoal, assim como eles tiveram uma experiência pessoal, e eles também tiveram uma experiência coletiva. Porque todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, não foi um só. Foram todos. Eles estavam como, pastor? Unânimes, juntos, perseverando. Irmão, persevere nas lives, todos juntos. Persevere com a sua família em caminhar com Deus. Persevere naquilo que Deus está te direcionando como família, como igreja. Porque você vai viver coisas sobrenaturais. A gente sabe e entende que há algumas situações na nossa vida que a gente só vai vencer estando como igreja. Não seja um desigrejado. Caminhe com a igreja. Porque a autoridade está na mão da igreja. O Senhor Jesus deu autoridade para a igreja. Então, as pessoas falam hoje por aí, eu sou a igreja. Não, sozinho você não é a igreja, não. Nós somos a igreja. Então, eles tiveram uma experiência sobrenatural coletiva. Então, analisando esse contexto, analisando a vida desses homens, a vida deles foi transformada. A vida deles foi mudada e eu acredito que nunca mais eles foram os mesmos. Alguns erraram, são seres humanos, falharam, mas muitos foram fiéis, morreram, foram apedrejados, se tornaram mártires da fé e são hoje lembrados, são lembrados até hoje. Homens que sacrificaram as suas vidas por amor a Cristo. E aí eu estava pensando, Senhor, esses homens viveram assim, eles foram cheios do Espírito Santo. E nos dias de hoje, quando o Espírito Santo vem e se revela a nós, o que acontece com você? E aí eu escrevi poucas coisas aqui do que acontece comigo e com você quando o Espírito Santo se revela a nós. Uma das coisas que acontece comigo e com você, quando ele se revela, eu escrevi aqui e vou ler para você. Quando o Espírito Santo se revela a mim e a você, ele nos revela a Jesus. A gente sempre fala, né, pastor, que o Espírito Santo ele é o holofote, né? Ele é aquele que nos revela a Jesus. O Espírito Santo de Deus, quando ele veio e se revelou a você e a mim, ele revelou a nós a Jesus. Ele te fez confiar e acreditar no sacrifício da cruz. Ele te fez acreditar e confiar que se você entregasse a tua vida e o teu coração para Jesus e permanecesse com Ele, você e tua casa seriam salvos. Então o Espírito Santo se revela a você e começa a revelar Jesus a você. Ele é a luz que ilumina o caminho de Jesus, que te faz enxergar Jesus. Então o Espírito Santo, uma das experiências que Ele deu a mim e a você, Ele nos revelou Jesus, a salvação. A segunda experiência, são várias, mas eu estou colocando algumas aqui só. A segunda experiência, Ele te convence do pecado e juízo. Ele te faz se ver como por um espelho. O Espírito Santo é o único que nos convence quando nós estamos andando pela estrada errada. Irmãos, eu me lembro até hoje de muitas coisas ruins que eu cometi. Nunca roubei, nunca matei, mas eu cometi algumas coisas ruins que para mim, aos olhos de Deus, foram ruins mesmo, e eu me sentia muito mal,
que se não fosse o Espírito Santo de Deus para falar o meu coração, para fazer com que eu me olhasse diante de um espelho e enxergasse o quão ruim eu estava sendo, quantas coisas erradas eu estava fazendo, provavelmente eu não estaria aqui hoje. O Espírito Santo, muitas vezes e até hoje, sempre me convencia do pecado e do juízo vindouro. Que eu não podia permanecer após o conhecer, porque Ele nos dá também a liberdade de poder fazer escolhas. Ele vem morar em nós, mas Ele não nos inibe, não nos proíbe de viver. Ele não nos algema e diz que a partir de hoje nós viveremos só como Ele quer. Ele nos dá a liberdade de escolha. Ele nos dá a liberdade de viver. Mas eu acho muito lindo porque Paulo abdicou dessa liberdade e ele disse que ele preferia ser escravo de Cristo. Muitas das vezes ali vencendo a sua própria vontade, e os flagelos da carne, ele se entregou porque ele amou a Cristo de tal maneira que a vida dele não tinha mais sentido. A vida dele nessa terra não tinha mais valor, graça, sentido, se não fosse para se encontrar com Cristo. Tanto que ele disse que o morrer é lucro. O morrer é Cristo e o viver é lucro, é isso? Eu vi isso ontem, mas já me deu um branco. E eu acho isso maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Quando o Espírito Santo nos convence que nós estamos caminhando rumo à perdição, a caminhos que não são bons, sabe? Pode ser que você esteja caminhando assim hoje. Caminhando por caminhos de destruição, relacionamentos, sentimentos, orgulho, mágoas, em situações que o Espírito Santo de Deus tem gritado aos seus ouvidos para que você se converta deste caminho, para que você mude essa trajetória e você está sendo teimoso. E a terceira coisa que ele faz ele te enche de autoridade e poder. Ele te enche de autoridade e poder. Eu, pelo menos, já teve momentos na minha vida que eu estava Michel no quarto. Cara, eu estava orando ali. Meu amigo, eu sentia Deus, pastor, o Espírito Santo entrando naquele quarto assim, se manifestando de uma forma tão real, que eu saía dali, sabe? Não sei vocês, irmãos, mas com uma vontade de colocar a mão na cabeça de alguém e determinar a cura, milagres, maravilhas. Já fiz isso em alguns momentos, mas há pouco tempo em casa mesmo, esses dias eu estava de madrugada orando, e Deus me deu uma autoridade, uma unção. Eu acredito que era para mim, de repente, levantar as mãos e orar como eu fiz, estendendo para alguns lugares, mas a vontade de ir, de encontrar alguém e orar por esse alguém. Ele nos enche de autoridade e poder. Ele nos enche de unção. Ele nos tira e lança fora o medo. Porque muitas vezes nós temos medo. Nós temos desconfianças, receios. Ele nos dá autoridade contra o mal que nos assola, que muitas das vezes fala as nossas mentes, que te bota medo em situações, que tenta te constranger ou te diminuir, ou destruir relacionamentos. Então, eu já orei por pessoas que muitas vezes Deus falou para mim, fala para essa pessoa que eu estou restaurando a autoridade dela, porque o mal tem feito festa na casa dela, e ela tem aceitado essa festa. Então fala para que hoje ela chegue em casa, levante as mãos, e não aceite mais esse reinado que está acontecendo na casa dela, e das pessoas chegarem em casa e orarem, e verem que aquela atmosfera de repente começou a mudar. Então eu creio que Deus, nessa noite, o Espírito Santo de Deus está restaurando a minha e a sua autoridade. Uma das coisas que o Espírito Santo faz, que eu acho lindo também, ele nos chama para a oração. A gente sempre diz aqui, né, que a oração é o que nos conecta a Deus, né? Que é o que nos faz viver esses momentos de intimidade com Deus. E, irmãos, você pode viver várias coisas com Deus na caminhada, mas se você não orar, dificilmente você vai viver aquilo na plenitude que Deus tem para a tua vida. A oração, ela te liga a Deus, ela te deixa mais sensível a Deus, ela também te dá esperanças para um amanhã. Mas eu escrevi junto a essa frase, no finalzinho, algo que eu tenho aprendido, que em meio à pandemia, a oração também ela é terapêutica. Muitas vezes eu cheguei pesado, cansado, desanimado diante da presença de Deus ali, e eu fui orar, irmãos, e eu chorei, eu rasguei meu coração, porque muitas das vezes faltavam palavras, sabe, parece que você está desabafando diante de um terapeuta. Quem já foi psicólogo, psiquiatra, que seja, que desabafou, ou que desabafou com alguém, sabe o quanto isso é terapêutico, né? E o Espírito Santo me fez entender isso, filho, quando você desabafa diante de mim, é terapêutico, você sai dali muito mais aliviado, com o coração muito mais leve, com o coração muito mais em paz.
Então eu entendo que a oração, além de nos conectar ao nosso Deus e rasgar o véu e nos deixar ter a oportunidade de ouvi-lo, senti-lo e faz também com que Ele ouça a nossa voz, ela também é terapia, ela é voz, canção para os nossos ouvidos, ela é acalento para o nosso coração, ela nos faz sair de lá mais leves. E uma das coisas que o Espírito Santo faz, quem já passou por perda, por momentos difíceis, momentos de dor, como a gente passou muitos passaram, né? A gente passou 3 seguidas, pai, avô, irmão. A gente sabe o quanto é difícil. É maravilhoso porque ele nos traz pessoas que nos abraçam, que fazem bolo para a gente, que nos dão um carinho, que trazem palavras, que nos visitam, que demonstram o seu amor. Mas, fazem brigadeiro também, né? Não posso esquecer do brigadeiro. Mas ele faz aquilo que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer. Ele nos consola, ele nos abraça, ele nos dá esperança. Eu me lembro que nesses dias mais sombrios que passamos como família, quando eu voltava para a minha realidade do quarto, e tinha lembranças dos meus familiares, porque eu sempre digo que nós não fomos feitos para a morte, e ela para mim eu não entendo, ela foge, né, da nossa linha de pensamento, ela é a maior agressão que um ser humano pode sentir, e você leva ela para a vida. Nesses momentos onde o Espírito Santo foi o meu maior companheiro. É claro que minha esposa estava ali, a família estava ali, mas eu falo nesses momentos, sabe, onde você está no quarto e ninguém te vê, ele nos abraça, ele nos enche, ele nos dá consolo e ele nos faz ter esperanças em dias melhores. Ele faz com que a dor ela se torne lá na frente saudades, com que aquilo que a gente não entendia, ele nos dá a esperança que nós iremos entender lá diante um dia de Deus. Então essas esperanças que ele nos dá, esse colo, esse carinho que ele nos dá, nos conforta. E em meio a isso, o Espírito Santo me disse algo que eu estava refletindo a respeito quando eu estava escrevendo. Ele falou: filho, as pessoas muitas das vezes deixam de me perceber, elas deixam de me sentir, porque elas esquecem que o relacionamento comigo, ele não é apenas um momento, ele não é apenas um dia no quarto. Esse relacionamento ele tem que ser diário. Então, muitas das vezes você viveu dias maravilhosos como igreja, ou muitas das vezes você viveu dias extraordinários no quarto, mas os dias se passaram e se você não alimentar esta vida com o Espírito Santo, parece que o esfriamento vai entrando. Alguns momentos o vazio parece que vai querendo voltar, parece que o sentimento de solidão, ele bate na tua porta de novo. Então o Espírito Santo de Deus, ele falou muito forte ao meu coração: filho, o relacionamento comigo ele tem que ser diário. Ele é uma construção eterna. Você tem que estar me buscando e vivendo novidade a todos os dias. Ele é como aquelas águas que a Bíblia fala, né? Começa no calcanhar, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Até um dia você está achando que está nadando de braçada, num dia, no outro você parece estar no raso de novo. E a vida com Deus, ela é isso. Ela é diária, irmãos. Não é um momento só dentro da igreja, num culto de domingo. Não é numa live apenas. Ela é diária. Ela pode ser que ela começou para você aqui, mas ela tem que dar continuidade aí na sua casa. Então você está privado de vir à igreja hoje. Mas como está a tua vida com Deus em casa? Você tem regado o teu jardim? Ou as folhas, as plantas têm murchado com o passar do tempo longe da igreja? Eu já estou caminhando para o final, falta 5 minutos eu encerro. O Espírito Santo, ele para aqueles homens e para nós, ele nos dá forças, convicção, nos dá forças em meio às lutas da vida. E uma coisa que Deus me fez refletir também, pastor, que a gente só vai viver um avivamento, a gente só vai ser cheio do Espírito Santo quando a gente entender que a gente precisa orar. Eu escrevi até aqui, as visitações e avivamentos do Espírito Santo foram sempre precedidas por oração. Precisamos preparar o caminho, desejando e orando. Todos que viveram um avivamento, a Rua Azusa, que é um exemplo para nós na atualidade, a gente vê que muitas igrejas e pessoas que viveram avivamentos coletivos e também individuais, depois do coletivo, eles primeiro regaram o caminho.
de oração, de desejo pela presença do Espírito Santo. E aí sim, ele se manifestou. Não foi quando as pessoas estavam acomodadas, vivendo as vidas, aí ele falou, agora eu vou lá. Não, foi quando as pessoas estavam desejando uma mudança, quando os corações estavam desejosos por Deus, foi onde o Espírito Santo de Deus invadiu os corações. E eu quero terminar dizendo algo que eu anotei aqui, eu estava até compartilhando um pouquinho com o pastor, o que o Espírito Santo faz na nossa vida, mas ele fez na vida de Paulo, e aí isso me impressionou e falou muito ao meu coração. Paulo, ele foi preso, no final da sua vida ele estava preso, porque Nero, ele era um maluco, né? Um imperador doido da cabeça, que não ia com a cara dos cristãos. Estou falando num linguajar que você entenda bem. Ele não gostava dos cristãos. Então o que ele faz? Ele taca fogo na metade de Roma. Ele mata metade das pessoas e joga a culpa nos cristãos. E ele faz com que os cristãos comecem a ser perseguidos, mortos. Eles pegavam os cristãos, irmãos, eu vi até cenas daquilo, não daquela época, mas ilustrando aquilo, que aquilo me impactou. Eles pegavam as pessoas e penduravam em postes e faziam lanternas das pessoas, luzes das pessoas, iluminavam as ruas escuras as pessoas. Eles tacavam fogo nos cristãos e a pessoa ficava ali agoniada, sabe, pegando fogo para iluminar o caminho deles. E eles passavam, xingavam, cuspiam e continuavam andando. E eles maltratavam os cristãos e aí o que eles fazem? Eles pegam Paulo naquela época e eles prendem Paulo e jogam a culpa em Paulo também. Dizem que ele era um dos responsáveis por tacar fogo na cidade. E aí os romanos, eles começam a perseguir os cristãos. Aí a gente sabe das mortes, de tudo que eles causaram na sociedade cristã da época. E num determinado momento, Lucas sabe que Paulo está preso. E Lucas começa a visitar Paulo e ele, nos últimos momentos da vida de Paulo, ele escreve muitas coisas a respeito ali naquela prisão. Ele escreve muitas das coisas que Paulo vai ditando, ele vai escrevendo. Ele escreve a algumas igrejas. Mas o que eu achei muito lindo foi que naquela época havia algumas comunidades, mas havia uma comunidade em específico que estava escondida ali em Roma ainda. Medo. Eles mal saíam para nada, e quando alguns saíam e eram pegos, eram mortos, eles estavam escondidos. E ali, Áquila, Priscila, era um casal, eles tomavam conta daquela comunidade. E eles estavam ali aguardando as direções de Paulo. Paulo, para onde iremos? O que vamos fazer? E Paulo na cadeia, Lucas ia até lá e pedia algumas informações. E no final da vida, acontece que alguns cristãos estavam um pouco revoltados, estava até conversando com o pastor, eles estavam um pouco nervosos, revoltados com o que estava acontecendo, e eles estavam pensando em retaliação. Eles estavam pensando, a gente vai ficar só morrendo, que culpa que a gente tem? Não fizemos nada, então vamos reagir. Alguns grupos quiseram reagir. E aí Lucas leva até Paulo o que está acontecendo. Ele fala, Paulo, olha, eles estão querendo reagir, eles estão querendo ir para o confronto. E aí eu achei tão lindo, irmãos, que naquele momento o Espírito Santo de Deus usou Paulo assim de uma forma sobrenatural. E o Espírito Santo de Deus fala para que Lucas não deixe de olhar com amor. Ele pede para que a instrução que ele dê é que eles não deixem de olhar para a vida e para as pessoas com amor. Mesmo quando as pessoas estão te maltratando, mesmo quando a vida não está te sorrindo, quando as coisas não estão acontecendo, quando você está perseguindo ou o dia mal está batendo na tua porta, o Espírito Santo de Deus usa Paulo de uma forma tremenda para que ele os incentive a não deixar de viver em amor. E aquilo é emocionante, impacta, o coração de Lucas. E eu acho muito lindo um homem que estava caminhando para a morte, estava sofrendo flagelos, estava passando por situações que ele não tinha culpa delas. Ele não havia plantado para colher aquilo contra os romanos. E mesmo assim ele estava sofrendo, estava sendo martirizado. E aí, naquele momento mais difícil da vida dele, ele deixa o Espírito Santo usá-lo e ele fala em amor. Então, o que eu quero impulsionar você, eu quero encorajar você que mesmo nesses dias mais difíceis que nós estamos vivendo hoje como sociedade, dias inesperados, dias de dor, dias de luta para muitos, de angústia para outros, de depressão para outros. Eu vi esses dias um rapaz que perdeu o emprego, se jogou de uma ponte, ele tinha 4 filhos. A gente vê que pessoas estão tirando a própria vida, estão angustiadas, algumas revoltadas e querendo resolver com a força do próprio braço.
E o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você: continue crendo, continue vivendo em amor, continue confiando no amor de Deus, nesse amor que nos constrange e nesse amor que nos guia. Então nessa noite, irmãos, eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família, eu quero pedir para que o Espírito Santo de Deus te visite aí na tua casa hoje, para que Ele te impulsione a continuar vivendo em amor, para que você não desista mesmo nas noites mais sombrias da vida, que você continue confiando no amor de Deus. E Paulo diz assim: use a minha vida como exemplo. Esse foi o conselho que ele deu. Então, vamos seguir o exemplo que o Senhor Jesus nos deu em deixar o Espírito Santo, para que nesses momentos mais difíceis nós possamos acreditar que ainda há uma esperança, amém? Então você que pode, coloque a mão no seu coração aí na sua casa, feche os seus olhos, eu quero orar por você, eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus te convença, fale com você, traga de volta aqueles dias de alegria mesmo em meio ao caos, que você possa olhar para a vida com um olhar diferente, que o Espírito Santo de Deus hoje restaure a tua autoridade, porque muitas coisas você está perdendo, seu casamento, a tua alegria, a vontade de viver, o trabalho, muitas coisas estão se esvairindo da tua mão e você não está entendendo este tempo, mas para que o Senhor hoje te traga de volta a autoridade, para que você levante as mãos sobre a tua casa e a tua vida volte a ser restaurada, a tua alegria volte a ser restaurada. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de pregar a tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, da mesma forma que o Senhor visitou a minha vida, Senhor, na preparação desta mensagem, que o Senhor visite todos aqueles que também estão a ouvindo. Que todos aqueles, Senhor, que de repente em algum momento desta palavra ouviu a tua voz, que nesta noite esta pessoa, Senhor, ela venha regar, Senhor, esta semente que foi lançada hoje. E que esta semente venha a dar frutos, que ela volte a te sentir, que o coração dela volte a cantar, a sorrir e a se alegrar, que dias melhores venham, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, que todos aqueles que estão, Senhor, neste momento chorando, que estão com o coração quebrado, que estão, Senhor, sentindo falta da tua presença e que entenderam, Senhor, o teu chamado, nesta noite nos impacta, nesta noite, Senhor, revoluciona algo dentro de nós, nesta noite, Senhor, entra nas nossas emoções, entra nas nossas casas. Espírito Santo de Deus, há corações que estão sedentos por ti, há pessoas que perderam as rédeas da vida, mas nesta noite, Senhor, Pai, toma, Senhor, as rédeas da vida e muda a história, Senhor, destas pessoas, alegra o coração dos que creem e daqueles que perderam a fé no meio do caminho. Pai, nós estamos aqui, Senhor, crendo, Senhor, que mesmo, Senhor, longe das pessoas, o Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus que faz milagres lá ou aqui, não importa, Senhor. Então nesta noite, muda a história daqueles que estão ouvindo esta mensagem. Senhor, que estes 40 dias sejam um divisor de águas no coração daqueles que estão ouvindo e no coração daqueles que ainda hão de ouvir esta mensagem e as mensagens que estão sendo pregadas aqui. Senhor, nós colocamos a tua igreja diante do Senhor. Abraça-nos novamente, traz teu fogo, faz como no dia de Pentecostes, Senhor, enche a tua igreja, impacta os nossos corações, porque estamos aqui, Senhor, mesmo que por uma live, mas estamos aqui juntinhos, conectados, ansiando e desejando por esse dia, o dia, Senhor, de sermos avivados, cheios, impactados pelo Senhor. Então nesta noite faça isso, Senhor, encha os corações, muda a sorte daqueles que estão nos ouvindo e daqueles também que estão aqui conosco. Assim eu oro, Senhor, te devolvendo todo o louvor, adoração, glória e majestade. Nos recebe, Senhor, mais uma vez. E assim eu oro em nome do Senhor Jesus, o Cristo. Amém.